Fala galera, estamos de volta para mais uma aula do Vestibuleiro Enem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, funções da linguagem. Este é um dos assuntos mais frequentemente cobrado nos vestibulares e principalmente no Enem. Você sabe que a linguagem pode ser utilizada com diversas finalidades. Você pode usar a linguagem, por exemplo, para expressar o que você está sentindo, o seu pensamento sobre alguma coisa. Você pode usar a linguagem simplesmente para noticiar um fato, para passar uma informação, para influenciar quem está te ouvindo, para falar sobre a própria linguagem, para provocar prazer através da linguagem poética, por exemplo. Enfim, a linguagem pode ser usada com as mais diversas finalidades. A crítica especializada, no entanto, costuma destacar 6 dessas finalidades como sendo as principais funções da linguagem. E é isso que nós vamos falar nessa aula. Antes, porém, eu quero te lembrar que a função básica da linguagem é a comunicação. Então presta atenção nesse esquema aqui. Em toda comunicação, você tem sempre um emissor, que é quem está falando ou escrevendo alguma coisa, tem uma mensagem, que é o assunto que está sendo comunicado, e tem um receptor. Esse é o processo dinâmico da comunicação. Por sua vez, quem era receptor, numa resposta vira o emissor, e quem era emissor vira o receptor. Então a gente vai tentar entender as principais funções da linguagem a partir desse processo básico de comunicação, onde você tem sempre um emissor, alguém que está falando, que está se expressando, uma mensagem, um assunto e um receptor. Partindo disso, nós podemos falar das funções básicas, as 3 primeiras funções consideradas as funções básicas da linguagem, que seriam essas aqui, ó. Função emotiva ou expressiva, é bom você guardar os 2 nomes, porque ela pode tanto ser chamada de função emotiva quanto expressiva. Função conativa ou apelativa, também 2 nomes, ou função referencial ou informativa. É bom até você associar o sentido, o significado de cada uma delas com o seu nome. Então presta atenção, ó. A função emotiva ou expressiva é aquela cujo foco recai primordialmente sobre o emissor, quem está falando, quem está comunicando alguma coisa. Nós percebemos esse foco através do predomínio de pronomes e verbos em primeira pessoa. É aquela função da linguagem em que o emissor expressa, daí expressiva, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus pontos de vista sobre alguma coisa. A segunda função básica é a função conativa ou apelativa. Nessa segunda função, o foco desloca-se para o receptor. O foco recai principalmente no receptor. E aí predominam os pronomes e os verbos na segunda pessoa. Essa função da linguagem, gente, é aquela que procura de alguma forma influenciar, provocar alguma reação no receptor. O principal exemplo disso são as propagandas, Os textos de propaganda sempre têm esse objetivo de influenciar um comportamento no receptor aí. E a terceira função básica seria a função referencial ou informativa. Nesse caso, o foco desloca-se primordialmente para a mensagem. Não há intenção nessa função nem de expressar as emoções, os pensamentos do emissor, nem de influenciar o receptor. O objetivo básico é passar uma informação de maneira totalmente imparcial. Nesse caso, predominam os pronomes e verbos em terceira pessoa. Então presta atenção, essas são as 3 funções básicas da linguagem que estão ligadas, como você está vendo, com os elementos que compõem o processo básico de comunicação: emissor, mensagem, receptor. Então você tem a função emotiva associada ao emissor, privilegiando o emissor,
A função conativa ou apelativa associada ao receptor e a função referencial ou informativa associada ao assunto, à mensagem. Vamos dar uma olhadinha num exemplo para isso ficar mais claro para vocês? Um exemplo de cada uma dessas funções aí. Dá uma olhada só. Um exemplo de função expressiva ou emotiva. Com o tempo, eu percebi que aquele amor estava me sufocando, tirando minha liberdade. Era um sentimento que me fazia sofrer muito e mesmo assim eu continuava apaixonado por ela. Observe, gente, que além dos pronomes, dos verbos em primeira pessoa, você tem o foco nas emoções, nos pensamentos, nas conclusões desse emissor. A linguagem aqui é utilizada para expressar o seu pensamento, o seu sentimento em relação a um sentimento de amor que ele nutria por alguém ali. Então aqui nós temos um exemplo de função emotiva ou expressiva. Agora vejam um exemplo da função conativa ou apelativa. Na minha opinião, você deve esquecer essa mulher. Essa paixão está te matando. Você está cego, virou um prisioneiro e nem percebe isso. Aqui o foco é na segunda pessoa. O objetivo principal da linguagem aqui é influenciar o comportamento do receptor. E aqui você tem que tomar cuidado, ó, porque inicia com "na minha opinião". Então, a primeira impressão é que o foco vai ser no emissor, que ele vai expressar, né, a sua opinião, o seu sentimento e tal. Mas quando você vê o texto como um todo, você percebe que o objetivo é influenciar uma determinada reação, um determinado comportamento do receptor. O foco acaba sendo no receptor. Por isso nós temos a função conativa ou apelativa. E por último nós temos um exemplo da função referencial ou informativa. Olha só, segundo Camões, o amor é um sentimento contraditório e cruel, que mata e aprisiona. Mas apesar disso, as pessoas sempre desejam viver um grande amor. Você percebeu que o foco agora desloca-se para a mensagem? Nós não temos aqui como função expressar um pensamento pessoal, um sentimento pessoal do emissor e muito menos influenciar um comportamento do receptor. O objetivo é pura e simplesmente passar uma informação, como que Camões vê o amor. Então nós temos aqui 3 exemplos abordando mais ou menos o mesmo assunto sobre as funções básicas da linguagem. Mas elas não são as únicas. Nós encontramos ainda mais 3 funções que de uma certa forma estão atreladas a essas funções básicas, que seriam essas aqui, ó: função poética, função fática e função metalinguística. Vejam, em relação à função poética, o objetivo também é expressar sentimentos ou pontos de vista, mas com ênfase no trabalho artístico com a linguagem. Daí a expressão função poética. Eu posso falar sobre uma emoção, sobre um sentimento, de maneira simples, comum, tradicional, mas eu posso optar por falar, por expressar esse sentimento usando a poesia, usando a música, usando a pintura. Ao fazer isso, eu estou dando mais ênfase ao trabalho artístico. Além de pura e simplesmente expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu estou tentando também provocar algum tipo de prazer através da linguagem. E isso caracteriza a chamada função poética. A outra função que nós temos aqui seria a função fática. Essa é a mais simples de identificar, porque o objetivo da função fática é apenas estabelecer um contato com o receptor. Ou seja, não quer provocar nenhuma reação, não quer passar nenhuma mensagem, não quer fazer, só estabelecer um contato. São aquelas expressões de contato tipo: oi, tudo bem, como vai, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso caracteriza a chamada função fática. O objetivo é estabelecer esse contato entre emissor e receptor. E a última dessas funções da linguagem seria a função
metalinguística. Essa aparece muito nos textos literários, principalmente. O objetivo da função metalinguística é explicar a própria mensagem ou o seu código, a linguagem utilizada nessa mensagem. Sempre que a linguagem é usada para explicar a própria linguagem, para explicar a mensagem, nós temos a função metalinguística. E ela é muito mais comum do que você pode imaginar. Às vezes você não percebe, mas é comum você chegar e dizer assim, não, peraí, o que eu quis dizer foi isso. Ou então você fala alguma coisa e acha que não ficou muito claro, peraí, deixa eu tentar dizer de outra forma e tal. Deixa eu explicar isso e tal. Não pense que eu estou usando a palavra nesse sentido e tal. Ao fazer esse tipo de comentário, você está usando a função metalinguística. Muitos autores têm o hábito de explicar o seu estilo, comentar a sua linguagem, e aí eles estão fazendo a função metalinguística. Vamos dar uma olhada em exemplos dessas últimas 3 funções aí? Dá só uma olhada. Primeiro, a função poética. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Observe, gente, Camões podia chegar e dizer assim, olha, na minha opinião, o amor é um fogo interno, é algo que não se vê, é uma ferida que dói, mas não é uma ferida física, não é uma dor física, é um contentamento que ao mesmo tempo deixa a gente descontente. É querer estar preso por vontade, o amor nos tira a liberdade, e eu não consigo entender como que as pessoas querem tanto esse amor se tão contrário a si é esse mesmo amor. Mas ele preferiu fazer isso trabalhando poeticamente a linguagem, usando rimas, usando ritmo, métrica, uma condensação de sentido, um jogo de contradições, de antíteses, uma forma poética, bonita, artística de dizer as coisas. Nesse caso, embora você também tenha a função emotiva, porque não deixa de ser o emissor expressando o que ele pensa sobre o amor, prevalece a função poética, porque o emissor vale-se de recursos poéticos para expressar o seu pensamento. Um exemplo agora da função fática. Como eu falei, função fática são aquelas expressões de estabelecer contato, né? Olá, oi, bom dia, tudo bem, como vai? E aí? Mas é importante que, para que ela aconteça, o receptor entenda essa função, porque senão pode causar uma confusão e o objetivo da função não ser cumprido. Dá uma olhada nesse fragmento de um livro da Clarice Lispector chamado A Hora da Estrela, onde você tem os 2 personagens conversando ali. Olha só. Ele, pois é o quê? Eu só disse pois é, mas pois é o quê? Melhor mudar de conversa, porque você não me entende. Ela, entender o quê? Você percebeu o que aconteceu aqui? Nessa conversa, que é entre o Olimpo e a Macabeia, houve uma incompreensão da função fática. Quando o Olimpo, ele diz, pois é, ele não queria começar uma conversa, ele não queria transmitir nenhuma mensagem, ele só queria estabelecer um contato. Como ela não entendeu essa função fática, ela fica perguntando, pois é o quê? O que eu tenho que entender e tal? Então, nesse caso, a função fática não funcionou porque ela não foi compreendida pelo receptor. E, finalmente, um exemplo da função metalinguística. Também selecionei aqui um texto clássico, né? Um fragmento do Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador faz um comentário sobre o livro que ele está escrevendo e sobre o seu estilo. Dá só uma olhada. Ó. Começo a arrepender-me deste livro. O livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente.
E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Aqui você tem um exemplo clássico da função metalinguística. O narrador interrompe a sua história para fazer um comentário sobre o seu estilo. Ao parar para fazer esse comentário sobre o seu estilo de narrar, sobre a maneira como ele conduz a narrativa, ele está fazendo um comentário metalinguístico. Então aqui nós temos a presença da função metalinguística. Então vou voltar aqui para aquele quadro com todas as funções. Observe então, gente, que as três primeiras, a emotiva, a conativa e a referencial, são aquelas que estão, como eu mostrei, relacionadas ao processo básico da comunicação, onde você tem um emissor, uma mensagem e um receptor. Depois você tem mais três funções, que eu não quero chamar de secundárias, mas que não são as primordiais, aquelas que aparecem sempre num primeiro plano, que estão mais ligadas a um objetivo mais específico do uso da linguagem aí. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, gente. Você nunca vai ter uma única função. As funções vêm misturadas, como eu mostrei. A função poética não vem separada da função expressiva ou emotiva. Tá? A poesia é uma forma de expressar as emoções, os sentimentos, os pensamentos de alguém. Então elas sempre andam juntas. Você que vai ter que determinar o que prevalece, a função predominante. Se essa emoção, esse pensamento está sendo mostrado de maneira simples, direta, objetiva, então é a simples função emotiva, expressiva. Agora, se há um trabalho artístico, se há todo um trabalho com a linguagem, visando provocar um certo prazer com essa linguagem, aí nós temos a presença da função poética. Da mesma forma, nós podemos dizer que a função fática está ligada com a conativa, porque o foco passa a ser o receptor. Você se dirige à pessoa quando diz bom dia, boa noite, olá, tudo bem e tal. Mas ela será considerada a função fática quando fica explícito que o objetivo é apenas estabelecer um contato. Quando você passa na rua e fala, e aí, tudo bem? Você não quer saber se a pessoa está bem ou não. Tanto que você nem para, você vai passando e fala, e aí, tudo bem? E continua. Se a pessoa parar e começar a te contar a vida dela, falar que não está muito bem, que não sei o quê, é porque ela não entendeu a função fática. De qualquer maneira, o foco é a segunda pessoa. Então, a função, assim como a função poética está relacionada com a função emotiva, a função fática também estaria relacionada com a conativa aí. E, finalmente, a função metalinguística, que estaria relacionada com a referencial, a informativa, ou seja, a mensagem. Quando você comenta o processo pelo qual se dá a comunicação, você está focando o assunto, a mensagem, porém com esse objetivo específico de explicar, de justificar, de elucidar essa linguagem, esse processo comunicativo. E aí nós damos o nome de função metalinguística, ok? Vejam, não é difícil, tá, gente? São apenas essas 6 funções. Com um pouco de atenção, com um pouco de cuidado, você consegue resolver questões envolvendo funções de linguagem. Eu só queria lembrar, gente, que nem sempre eles vão cobrar a pura e simples identificação da função da linguagem. Às vezes, é uma questão de leitura, de interpretação de texto, que requer o seu conhecimento sobre essas funções da linguagem. Muitas vezes, para você interpretar um texto, para entender o sentido de um texto, você precisa usar o seu conhecimento sobre as funções da linguagem. Observar onde que está o foco, se está no emissor, se está na mensagem, se está no receptor, se há um trabalho poético, se há um comentário específico sobre a linguagem. Ou seja, muitas vezes a interpretação do texto, o entendimento do texto passa pela função da linguagem. Então não é uma cobrança direta de função da linguagem, mas requer esse conhecimento sobre as funções da linguagem. Certo, gente? Bom, por hoje é isso e eu aguardo você numa próxima aula. Até mais!